Olá, amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Eliane e no meu canal vou falar sobre literatura e arte. Se você gosta desses assuntos, então fique comigo. Hoje eu vou falar sobre o construtivismo russo. Mas antes de começar, dê o seu like se você gostar, o seu dislike se você não gostar e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e inscreva-se no meu canal. Gente, comente aqui embaixo se você gostou, porque gostou, e também se não gostou, comente. É importante para mim saber essa opinião. Bom, o construtivismo russo é um movimento artístico, né, surgido durante a Revolução Russa, né, a revolução chamada Revolução de Outubro. A Rússia era uma monarquia czarista, né, e então o czar foi deposto, depois foi executado, né, e tomou o poder os bolchevistas, né, que com Lenin na frente, que é o líder dos bolchevistas, tomou o poder e formou uma nova sociedade, a sociedade que deu origem à União Soviética, uma sociedade socialista, comunista, né? Então, o construtivismo russo, ele exatamente surgiu nesse período e tem uma importância muito grande na formação desse início da União Soviética, né? E perdurou, né? Tanto em vários tipos de artes, né? Todas as artes que você possa, cinema, design, gravuras e tudo, né? Durou mais ou menos uma década, né? Até 1934, né? Era o construtivismo que dominava, né? Todas as áreas da arte, né? E logo a partir de 34 foi perdendo o lugar, foi ficando para trás e começa então o realismo soviético, que é outra proposta artística, né? Bom, nesse período nós estamos vendo um Estado que está querendo os soviéticos e a República Soviética, né, era contra qualquer valor burguês, né, contra a burguesia, o valor burguês, tudo. E a arte, né, existe uma hierarquia, da arte, né, havia a arte maior e a arte menor. A arte maior seria escultura, pintura, desenho, e a arte menor era a gravura, cerâmica e tapeçaria. Mas como a Revolução Russa veio para abalar, para tirar, abolir todos os valores burgueses, né? Então a arte construtivista vai contra isso, porque a arte maior era considerada maior porque era um objeto único, né? Feito por um artista, individualizado e tudo, e que não tinha utilidade, né? Então, o que seria a ideia do construtivismo é exatamente uma arte útil, né? Uma arte que viesse para o povo e também democratizar, né? Que as pessoas, o povo todo tivesse acesso à arte, né? Então, é interessante que tem um poeta, né? Um poeta Mayakovsky, né? O poeta desse período soviético, né? Que ele falava assim, que as artes, né, tinham que sair dos museus, é isso que eles queriam, tirar dos museus, das bibliotecas, dos teatros, que era um ambiente onde só a elite ia, né? Então, Mayakovsky falava assim, verdadeiros depósitos esconderijos do gênio humano, né? Esses locais, né? Então, o que eles queriam, né, era fazer exatamente isso, né? O artista, ele, construtivista, ele trabalhava não só numa só área, né? Na maioria das vezes, eles eram multifacetados, né? Eles trabalhavam muito estudavam muito os materiais, os metais e tudo mais, e como usar aqueles materiais de uma maneira útil, né? É a arte útil, é a arte que estava começando para construir aquela nova sociedade, né? Aquelas novas, um novo homem, vamos dizer assim, né? E tudo era também visando o bem-estar e o proletariado, dos operários e dos trabalhadores, né? Então, é também uma arte pedagógica, né? Porque você veja, por exemplo, nós estamos vendo aí, né? Geralmente, né? Eles usavam muito figuras geométricas, né? Mas essas figuras geométricas não eram no sentido abstrato da arte, né? Eles não gostavam, não se consideravam artistas
abstratos, né? Nós estamos vendo aí, né? É interessantíssimo, isso faz parte de uma cartilha soviética, cartilha para as crianças, né? Que é a História de Dois Quadrados, de 1922. Aí em cima está o nome do artista que fez, né? Narra a ordenação política do caos através de formas geométricas. Dois quadrados, um vermelho e um preto, se movem em direção ao círculo vermelho, que é a Terra. Sobre a Terra repousam formas geométricas desalinhadas. Ao colidirem com o círculo, os quadrados organizam o caos, alinham e equilibram as formas. Surge daí uma nova ordem, que é supervisionada pelo quadrado vermelho, o qual flutua fora da órbita sobre as figuras vermelhas, comunistas, e pretas, anarquistas, né? Você vê que os cartazes e tudo mais, todos têm, sempre tinha alguma referência, que seria isso o fator pedagógico, né? Mas os artistas desse período, né? Que são, inclusive, os fundadores do construtivismo russo, um deles era Alexandre Rodchenko, né? Ele é muito conhecido pelos seus cartazes com fotomontagens, né? Mas ele trabalhava com mobiliário, ilustrações para revistas, trabalhava com cinema e fotomontagem. O cartaz mais conhecido dele é esse que nós estamos vendo, mais popular dele é esse que nós estamos vendo, que está escrito em russo. A mulher está gritando assim: livros, por favor, em todos os ramos do conhecimento. Todos tinham uma mensagem, né? Era de propaganda, mas também era pedagógico, né? E vamos conhecer um pouco mais sobre... Ele fazia móveis, como nós estamos vendo aí, né? E também fazia... ele era escultor, pintor, né? Então, nós estamos vendo vamos dizer assim, uma escultura dele, né? Super interessante, né? Porque eles tinham ideias muito interessantes, né? Muito à frente do seu tempo, né? Que é a construção espacial, nós estamos vendo aí, né? Ele usa a geometria, né? E essa escultura dava a ideia do infinito. É muito, muito interessante, né? Os cartazes nós já vimos, né? E ele também fazia cinema, né? E é interessante também que nesse período da arte construtivista, né? Tinha também, eles faziam utilitários domésticos, como nós estamos vendo aí essa coleção, esses bules, né? Esse jogo de café, né? Agora tem também outro muito importante, também um dos cofundadores do construtivismo russo, é o Vladimir Tarklin, né? Ele era publicitário, ele era ceramista, fazia roupas, né, para funcionários, porque uma das coisas que eles tinham é sempre olhar para o social, né? A arte deles era sempre pensando na melhora do povo e na organização, por exemplo, roupas mais seguras para os operários. Eles faziam também roupas em geral, né? E ele ensinava, ele era professor na fábrica, ele ensinava a fabricação de metais, de cerâmica, né? Era arquiteto, né? Era pintor, né? E também escultor. E nós estamos vendo a escultura que nós estamos vendo aí, muito bonita essa escultura, né? É um planador, né? Mas com asas, né? Um planador com asas que atinge 3 movimentos que lembram de um pássaro, né? Ele tinha um sonho, né? De que os seres humanos no futuro pudessem se mover livremente no espaço aéreo, né? Mas ele era arquiteto, né? Então tem uma construção bastante bonita, né? Que ele fez, que foi o Monumento à Terceira Internacional. A Terceira Internacional foi um movimento fundado por Lenin, né? Que era uma organização que juntava todos os comunistas do mundo todo, né? Era a Terceira Internacional, que aconteceu em 1919. Então ele fez essa maquete, né? De uma torre, né? Em homenagem à Terceira Internacional, e que seria colocada, né? No centro de Moscou, né? Porque Moscou, no início da Revolução Russa, era o centro de tudo, tinha inclusive várias escolas de arte e tudo, né? De arte construtivista, né? Nessa torre, né? Que
que nós estamos vendo é uma torre de 400 metros de altura, né? Maior que a Torre Eiffel, né? É uma estrutura vazada de vidro e ferro, né? E se baseia numa espiral contínua, né? Que representava o progresso da humanidade, né? E seria colocado no centro de Moscou, né? E os cilindros é muito interessante, que é bastante fora da época, uma época que era além daquela época, que eu quero dizer. Então ele tinha essa torre, que também ficava inclinada como uma torre de Pisa, né? Pisa, e cada torre de Pisa. E cada um dos andares era um departamento, seria um departamento, né? E lá no alto seria a torre do rádio, né? Então, nós estamos vendo aí, né? E é interessante, ele tinha um mecanismo, ele ia fazer um mecanismo em que os cilindros se moviam, uns no sentido horário e outros no sentido anti-horário, né? Era uma coisa extraordinária, mas não foi possível. Ficou só na maquete, porque faltou verba, mudou a política na época, então ficou, não foi para frente, né? Mas é uma coisa muito bonita, é como eu disse, é à frente do tempo deles, né? Bastante à frente, né? Bom, é como eu falei também, a arquitetura do construtivismo, a arquitetura ficou bastante interessante, diferenciada. E também é interessante saber que os artistas desse período, os russos, né, tinham muito contato com os artistas alemães e havia bastante diálogo entre eles, né? Então foi daí que surgiu a famosa escola de arte e design alemã, que é a Bauhaus, né? Foi inspirado no construtivismo russo, né? Bom, eu vou deixar passar umas roupas, eu achei curiosas as roupas, porque eles faziam design de roupa, não só para operários, como vocês estão vendo aí, né? É tudo muito interessante, né? Eu achei e acho uma arte bonita, né? E também uma arte que sonhava com uma sociedade melhor, né? Mais igualitária, né? E que ficou, como eu falei, marcou todo o período inicial da Revolução Russa, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, fique comigo no próximo vídeo e compartilhem com seus amigos. Obrigada por sua atenção.